Olá, está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. No Trend de hoje, o destaque é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, 18 de maio, é o dia que busca engajar a sociedade na luta, enfrentamento e prevenção a esse tipo de crime. O Dia em Memória é uma das mais emblemáticas vítimas desse tipo de violência, Araceli Cabreira Crespo, que em 1973, com apenas 8 anos de idade, foi sequestrada, violentada sexualmente e assassinada. Infelizmente, 49 anos após esse acontecimento, os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil não são nada animadores. Este é um assunto delicado, mas que precisa ser discutido. E para isso eu chamo aqui no telão Jabes Moura, psicanalista especializado em psicanálise aplicada à educação de crianças e adolescentes em situação vulnerável, e também o advogado Carlos Nicodemos, que é membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ex-presidente do CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Boa noite, muito obrigada por participarem do nosso programa. Doutor Jabes, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como definir a violência contra crianças e adolescentes. Boa noite a todos, boa noite ao companheiro e amigo Nicodemos aí. A partir de hoje somos amigos, né? Nem sabia que o Nicodemos trabalhava nessa área. Mas olha, nós estamos vivendo hoje num mundo muito complexo, muito confuso. De uns 30 anos para cá, os tempos compulsivos aumentaram muito. E nós estamos vivendo uma sociedade que o Freud chama no momento de um grande mal-estar da sociedade. Ela está caminhando em um dos seus piores momentos, onde as pessoas não controlam nada, não têm paciência para nada, ansiosas, deprimidas, agressivas, não controlam a raiva, o medo, a culpa, gerando angústia e depressão. Esse é um momento complexo para a gente compreender. Agora, imagine uma família sem recurso, sem habitação correta, em lugares talvez que nem têm condição de moradia, mas não é somente as pessoas vulneráveis, mais pobres, que podem sofrer isso. A violência da criança está em todos os níveis, porque os humanos são doentes mentais que procedem dessa maneira, e são psicopatas, não tem como. Realmente é um tema que me fascina, porque esse momento agora, nós temos que compreender que só tem duas frentes para combater isso. De início, a medicina, através dos médicos, a psicologia, a psicoterapia e criminal, né? Esse é um momento complicado para todos nós. Bom, doutor Nicodemos, e a gente sabe que a violência é crime. Como ela é tratada pela legislação brasileira? Sim, na verdade, primeiro, boa noite a todos e todas, cumprimentar o meu companheiro aqui, Jabes Moura, você, Flávia, cumprimentando a TV Justiça pela iniciativa em debater essa questão nessa data tão singular, tão importante para todos nós. Você traz a data e traz a questão histórica da Araceli de 1973, e isso, na verdade, foi instituído por lei. A Lei 9.970 de 2000 institui o Dia Nacional de Mobilização no enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, o fato em si da Araceli traz um contorno que um pouco caracteriza o nível de evolução ou involução que nós tivemos em relação a este problema da sociedade brasileira. Como se sabe, o caso da Araceli ele é marcado por uma impunidade.
E o que mais hoje está dado em relação à responsabilidade daqueles que praticam esse delito e também por parte do próprio Estado responsável pelas políticas públicas é a omissão e a impunidade. E aí nós sabemos que o Brasil ele dispõe de 3 grandes legislações em relação às crianças e os adolescentes. A nossa Constituição Federal, no artigo 227 de 1988, a Convenção de Direitos da Criança da ONU, de 1989, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Eu poderia dizer que, em termos legais, nós temos um arcabouço que é possível proteger a criança e o adolescente. A pergunta que fica é: como estamos no plano das políticas públicas protetivas? Que precisam ser cada vez mais eficientes, porque esse é um grave problema, né? Doutor Jabes, todo tipo de incitação de estímulo sexual a crianças e adolescentes é uma violência? Com toda certeza, o ser humano ele é desprovido de algumas questões com respeito a princípios morais e éticos de acordo com a sua doença, o seu mal-estar de saúde mental. Veja bem, nós temos um Brasil, uma situação, o doutor Nicodemos falou uma coisa aí sobre a questão da impunidade, né? Veja, qual a família que tem assim, o conhecimento total de sair de sua casa, procurar os recursos para combater a violência que os seus filhos estão sendo acossados. Quer dizer, nós estamos tendo uma grande dificuldade quanto a isso, porque o ser humano ele é vulnerável. Existe uma doença mental nas pessoas, principalmente aqueles que trabalham com questões inconscientes, como trabalhando no campo psicanalítico. Muitas pessoas não têm nem noção do que elas são. E se nós começarmos a trabalhar, cada pai, cada mãe, cada família, explicar para cada filho aquilo que tem de ter o seu devido cuidado quando for abordado por parentes, por pessoas desconhecidas e assim por diante, porque dessa maneira nós iremos conseguir trabalhar essa questão. E eu vejo que uma grande parte da sociedade ela não fala, não denuncia. Eu creio que de uns tempos, de uns 10 anos para cá, a coisa melhorou. Eu tenho tratado aqui no meu consultório de crianças que têm sido abusadas e elas têm um progresso muito grande. Você vai atender uma pessoa com 30, 40 anos de idade, onde teve problemas que não foram solucionados antigamente. Então, é um fato que a gente precisa falar mesmo. As igrejas, as escolas, a comunidade, os clubes de serviço, políticas públicas, precisamos de abraçar esta causa. Bom, o senhor falou aí de tratar no seu consultório. Todo mundo sabe que violência deixa marcas para a vida toda, né? Que tipo de consequências isso tem na vida de uma criança, doutor Jabes, ou até mesmo de um adulto que sofreu a violência? Olha, no campo da psicanálise, nós trabalhamos e falamos que somos pessoas que lidamos com a alma das pessoas, com o inconsciente das pessoas, com o que elas têm de mais profundo, que é os seus segredos, o seu mundo. Ora, uma criança de 2 a 4 anos, ela não tem muita noção de nada, praticamente. Ela está no início da sua infância. Quando ela completa seus 4 a 7 anos, ela começa a ver coisas, mas ela não sabe dizer ainda o que é plenitude disso aí, o que é, na profundidade, o que significa uma violência contra uma criança. Mas quando ela tem 7 anos, ela tem noção de perdas, de sofrimento, aprende também a falar um pouco dos segredos que tem, e o grande problema é que o psicopata, ele manda a criança calar-se, não fale, fique quieta, se você falar, vai acontecer com você isso, eu vou fazer isso com seus pais, e a criança aguarda isso o resto da vida. Às vezes eu atendo um paciente com 30, 40 anos, que daqui a pouco cai a ficha, ela fala, caramba, foi aquilo que aconteceu, e entra em pânico, começa a chorar. Por quê? Porque naquele momento ela não sabe dizer o que houve, né? Então, os pais têm que explicar, olha, cuidado com isso, cuidado quando alguém tocar em você, você não fica tocando em ninguém, não deixe as pessoas lhe tocar. É um trabalho pedagógico excelente. E eu creio que nos últimos 10 anos, algumas comunidades que eu frequento têm trabalhado muito bem isso aí e têm tido excelentes resultados. Doutor Nicodemos, por isso é tão importante falar e ter um Dia Nacional voltado à prevenção e ao combate desse tipo de violência?
Sim, eu penso que sim, e queria deslocar um pouco o eixo de abordagem que o meu colega Jabs traz tão bem em relação às questões individuais, para nós situarmos a questão no campo estrutural das políticas públicas. Eu acho que o grande desafio da sociedade moderna é entender que todos nós, inclusive crianças e adolescentes, são dotados de um direito que é a sexualidade. A sexualidade é inerente à cidadania e à condição, à dignidade de cada pessoa, inclusive de crianças e adolescentes. Daí a necessidade do empoderamento cada vez maior da família para lidar com o tema, da escola, de modo que nós possamos criar verdadeiros cinturões de proteção à própria criança e ao adolescente. Por outro lado, Flávia, queria destacar o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que compete à família, à sociedade e ao Estado proteger a criança e o adolescente. Nós, da área do direito, afirmamos que aí tem um princípio de cooperação. E o que se esperava e se espera nesse 18 de maio, instituído por uma lei do ano de 2000, é que haja uma ampla mobilização da sociedade, não só no sentido de estabelecer novas consciências a respeito do tema, mas também no campo da exigibilidade de políticas públicas, porque nós necessitamos que funcionem os órgãos competentes, ditando e editando políticas públicas no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal. É fundamental que nós tenhamos planos nacional, estaduais e municipais. Nós temos, do ano de 2000, um Plano Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais, que sofreu uma atualização, mas precisa chegar à ordem do dia e enfrentar números como nós estamos vivendo hoje. Só no ano de 2022, de 1º de janeiro até agora, foram 53.854 denúncias, ditos pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher. Então, é preciso uma ampla mobilização, sim, e o que a gente espera nesse 18 de maio é esse engajamento da sociedade. Bom, o senhor falou aí do número de denúncias, que é um número assustador, mas os casos devem ser bem maiores e não são Sim. tão denunciados, né? Como e onde Sim. fazer esse tipo de denúncia, doutor Nicodemos? Pois bem, nós temos já há alguns anos, né, o Disque 100, é importantíssimo, que é um número que tem que aderir ao nosso consciente ou ao nosso inconsciente, de modo que nós possamos cada vez mais torná-lo universal e acessível a todas as pessoas da sociedade. O silêncio é um sinal de conivência. Quem cala, consente nesse caso. Quem cala, assente o abuso praticado contra uma criança ou adolescente e viola uma norma constitucional, e viola uma norma civilizatória, que é proteger as nossas crianças e os adolescentes. Nós temos números assustadores, e os recortes dados em relação a esse número também, e que revelam uma sociedade, por exemplo, extremamente sexista, porque nós vamos pegar, por exemplo, que 59% dos casos de abuso sexual no ano de 2022 são praticados contra as meninas. Por quê? Porque é uma percepção sexista da relação da mulher na sociedade e as torna mais vulneráveis, inclusive exposta ao assédio que é praticado. E aí vem um dado importante: por qualquer pessoa. O abusador, ele não tem etnia, cara, cor, idade, não tem relação familiar. Tradicionalmente, é uma pessoa próxima à vítima e que aí exerce uma relação de poder, praticando especialmente contra as meninas. O senhor falou aí de ser pessoas próximas às vítimas. Tem um outro dado que é muito preocupante: 90% dos abusadores já são conhecidos das vítimas. É isso mesmo, doutor Jabs? Isso é grave. Você vê uma média de 87% a 90% dos abusadores, não é? São geralmente homens. Mais ou menos entre 25 até 40 anos, quase 65% deles têm a idade de 20 a 40, e são pessoas bem próximas, parentes, amigos e assim por diante. Eu já vi coisas acontecer na minha frente, eu não titubeei, eu fui para cima mesmo, sabe? Essa situação é terrível, porque eu me lembro bem que a literatura
criminal traz bastante, muito sobre a seguinte colocação: o psicopata mora do teu lado, né? E a psicopatia, nós estamos, nos últimos 15, 20 anos para cá, trabalhando muito essa questão do estudo dos psicopatas. E nós temos um grau muito grande dessa doença que não é diagnosticada, porque nenhum psicopata vai dizer que ele é. Então, a agressão é muito grande, o abusador, ele às vezes é da própria família, amigo da família. Os que acontecem fora do meio conhecido não são muitos números. Então, às vezes, nós estamos achando e olhando que a minha filha vai dormir na casa de fulano, meu filho vai dormir na casa de Beltrano. Tem que ter muito cuidado com os filhos. Agora, uma grande questão que eu gostaria de chamar a atenção é que nós precisamos de nos voltar para os cuidadores, para a família. Como falou o doutor Nicodemos aí, nós precisamos que a sociedade em peso, toda ela se organize para trabalhar essa questão. Você vê, nem todo mundo conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje. Eu trabalhei numa grande cidade, 400 mil habitantes. O meu trabalho era de porta em porta, reunir a comunidade. Olha, o estatuto é esse, os direitos de vocês são esses e os deveres também, não é? Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito. Eu estou nessa luta há uns 30 anos, explicando a eles o que é o abusador, o que acontece quando fazemos o silêncio. Isso daí não vai ajudar nada, porque é um mundo compulsivo, onde as pessoas estão o prazer a qualquer custo, são doentes que precisam de ser recolhidos e sair da sociedade. Eles só são identificados quando cometem o erro. Então, nós temos que ter muito trabalho preventivo mesmo. Bom, doutor Jabes, doutor Nicodemos, muito obrigada por nos ajudar aqui a conscientizar sobre esse tema tão importante. Boa noite.